Você sabia que Jesus deixou alertas secretos sobre os últimos dias, indicando lugares onde ninguém deveria estar quando a tribulação chegar? A maioria das pessoas ignora esses sinais e, sem perceber, se coloca em perigo. E não é qualquer perigo. É um risco que pode destruir sua fé e até sua vida espiritual. Imagine isso. Você no lugar errado, no momento errado, cercado por caos, medo e pessoas desesperadas. Multidões correndo sem rumo, cidades mergulhadas em corrupção e desespero, templos ou igrejas que você acredita serem seguros, mas que escondem falsos profetas. Você percebe que tudo ao seu redor está prestes a desmoronar. Hoje, você vai descobrir 3 lugares que Jesus mandou evitar a todo custo, lugares que podem ser fatais para sua fé. E atenção, essas instruções não são apenas históricas, elas são profecias para os dias atuais, sinais claros de que devemos estar vigilantes, preparados e atentos. Sino se você quer entender os alertas que podem realmente salvar sua vida espiritual, deixe o like e se inscreva agora, porque cada segundo que você espera, o mundo lá fora fica mais perigoso, e os sinais que Jesus deixou estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Primeiro lugar, os telhados das casas. Quando Jesus falou sobre a tribulação em Mateus 24:17, ele deixou uma advertência surpreendente: quem estiver no telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Essa frase, para muitos, pode parecer estranha, mas, no contexto bíblico e histórico, é um alerta de vida ou morte. Nos tempos de Jesus, os telhados das casas eram planos e usados como locais de descanso, reuniões e até como passagem entre uma rua e outra. Mas, durante a tribulação, esses lugares se tornam pontos de vulnerabilidade. Estar exposto, visível e sem rotas de fuga seguras fará de você um alvo fácil. O inimigo, seja ele militar, político ou espiritual, vai usar qualquer oportunidade para capturar, controlar e marcar aqueles que ainda resistem. Jesus estava dizendo: não perca tempo, não volte para pegar nada. Quando o caos começar, hesitar pode ser fatal. A prioridade será fugir, não proteger bens materiais. O telhado simboliza a última barreira antes da exposição total. E, na tribulação, a única saída será seguir a direção de Deus, sem olhar para trás. Porque, nesses dias, cada segundo perdido poderá custar a vida, ou até mesmo a eternidade. O segundo lugar que Jesus nos alertou para evitar são os lugares públicos cheios de multidões. Quando a tribulação começar, as massas estarão confusas, em pânico, buscando líderes falsos e tomando decisões precipitadas. O que parecia seguro se transforma rapidamente em um campo de armadilhas para quem não está atento. Mateus 24:24 nos adverte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até os escolhidos. Estar em meio a multidões nesse momento é como caminhar em um território minado. Cada movimento errado pode custar sua segurança espiritual. Imagine uma praça lotada, pessoas correndo sem direção, gritos de medo e confusão por todos os lados. É nesse caos que os enganadores prosperam, manipulando corações e mentes. Até quem tem fé pode ser levado pelo medo coletivo ou pelos falsos milagres. Por isso, Jesus nos instrui: fuja da multidão, procure discernimento e não se deixe levar pelo pânico coletivo. Manter-se isolado, atento e conectado à palavra de Deus será sua proteção enquanto o mundo ao redor desmorona. O terceiro lugar que Jesus nos alertou para evitar são as instituições religiosas corrompidas. Pode parecer contraditório, mas o perigo espiritual nem sempre vem do mundo exterior. Ele pode estar dentro de templos e igrejas que você considera seguras. Mateus 24:11 deixa claro: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Imagine estar em um lugar que você acredita ser sagrado, cercado por pessoas confiantes na fé, enquanto falsos líderes manipulam ensinamentos e desviam corações da verdade. Mesmo os escolhidos podem ser enganados se não estiverem atentos e firmes na palavra de Deus. As instituições corrompidas não apenas confundem, mas criam uma sensação falsa de segurança. Muitos pensam: estou protegido porque estou na igreja. Mas Jesus nos alerta que o verdadeiro refúgio está na vigilância, na oração e no discernimento, não no conforto de um prédio ou em promessas humanas. Quando a tribulação se intensificar, reconhecer essas armadilhas será essencial. A luz da palavra de Deus é o único guia capaz de revelar o que está oculto nas sombras espirituais. Este é o clímax da provação: perceber que até os lugares considerados sagrados podem esconder perigo.
Agora que você já conhece os 3 lugares que Jesus nos alertou para evitar, é hora de conectar os pontos e entender o quadro completo da tribulação. Cidades corrompidas, multidões desesperadas e instituições religiosas falsas não são problemas isolados, são armadilhas estratégicas que se complementam. Quando a maldade dominar as cidades, o caos se espalhará para as praças, ruas e espaços públicos, e o desespero da multidão será explorado por falsos líderes espirituais dentro de templos e igrejas. Cada um desses lugares atua como uma engrenagem de perigo, pronta para engolir os desprevenidos. A Bíblia deixa claro: aqueles que não reconhecerem essas armadilhas podem ser enganados, desviados e destruídos espiritualmente. Mas ao mesmo tempo, o alerta de Jesus é também uma oportunidade de proteção, porque saber onde não estar já é metade da batalha vencida. Neste ponto, você deve começar a perceber a urgência. O mundo está se movendo rápido, sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, e cada decisão conta. Ignorar esses alertas não é apenas um risco, é uma escolha que pode custar sua fé. Depois de conhecer os 3 lugares perigosos que Jesus nos alertou para evitar, surge a pergunta mais importante: onde estar para se proteger? O refúgio verdadeiro não está nas paredes de uma igreja ou no isolamento físico, mas na palavra de Deus, na oração constante e na vigilância espiritual. Quando a tribulação chegar, a única segurança duradoura será a fé ativa. Orar diariamente, meditar na Bíblia e discernir sinais espirituais são armas poderosas contra enganos e armadilhas. Estar conectado a Deus e atento aos alertas de Jesus permite reconhecer o perigo antes que ele se torne inevitável. O refúgio também exige ação consciente, evitar multidões desesperadas, não se apegar à falsa segurança de cidades corrompidas e permanecer atento a líderes espirituais que distorcem a verdade. É um chamado à sabedoria e à obediência, porque aqueles que se mantêm vigilantes não apenas sobrevivem espiritualmente, eles prosperam mesmo em tempos de caos. Neste momento, cada decisão importa. Seguir os alertas de Jesus e buscar refúgio na fé é a diferença entre ser enganado ou protegido, entre o desespero e a paz em meio à tribulação. Chegamos ao ponto mais intenso da história, o clímax da tribulação. Até agora, você descobriu os 3 lugares que Jesus nos alertou para evitar e entendeu a gravidade do que está por vir. Mas é aqui que o contraste entre perigo e refúgio se torna mais visível e mais urgente. Imagine o caos absoluto, cidades mergulhadas na corrupção, multidões em pânico correndo sem direção e falsos profetas enganando até os mais atentos. A tensão é palpável. Agora, visualize o oposto: alguém firme na palavra de Deus, isolado do desespero, cercado por uma luz divina que simboliza proteção, discernimento e paz interior. A tribulação é real, mas a proteção também existe para quem segue os sinais de Jesus. É um instante de perceber que cada decisão conta. O perigo é imediato, mas a escolha pelo refúgio espiritual é tão real quanto a própria ameaça. Este é o ápice da narrativa, onde tensão e esperança se encontram. Jesus nos deu alertas claros. Existem 3 lugares que você deve evitar quando a tribulação começar. Cada um deles representa uma armadilha estratégica. Cidades corrompidas, onde o pecado e a idolatria dominam, tornando impossível permanecer seguro. Multidões desesperadas, cheias de medo e confusão, prontas para seguir líderes falsos e sinais enganosos. Instituições religiosas corrompidas, lugares que parecem sagrados, mas escondem falsos profetas e engano espiritual. Esses lugares não são apenas perigosos, eles são testes para sua fé e discernimento. Ignorá-los significa se colocar em risco de engano e destruição espiritual. Mas há esperança. A proteção verdadeira está em seguir a palavra de Deus, orar constantemente e permanecer vigilante. A decisão de onde estar, em quem confiar e como agir será crucial. Este é o momento de internalizar a mensagem. A tribulação é real, mas Jesus nos deu instruções para permanecer seguros. Se você seguir os alertas, estará protegido mesmo em meio ao caos que se aproxima. Imagine o mundo em completa turbulência, cidades desmoronando em corrupção e caos, multidões desesperadas correndo sem direção, falsos profetas espalhando mentiras a cada esquina. Cada segundo desse cenário cria uma sensação de urgência e perigo real. Mas, no mesmo instante, surge o contraste. Pessoas que ouviram os alertas de Jesus encontram refúgio. Elas estão protegidas pela fé, conectadas à palavra, discernindo sinais, orando e mantendo a vigilância. A luz divina ilumina o caminho delas, separando o seguro do perigoso, a verdade do engano.
O perigo é real, mas a escolha pela fé e pela obediência a Jesus oferece proteção. Agora que você conhece os 3 lugares que Jesus nos alertou para evitar, cidades corrompidas, multidões desesperadas e instituições religiosas falsas, é hora de agir. A tribulação está chegando, e cada decisão que você toma pode fazer a diferença entre perder a fé ou permanecer protegido. Não espere que os sinais se tornem evidentes para perceber o perigo. A Bíblia nos chama a estar alertas, vigilantes e sábios. Procure refúgio na palavra de Deus. Ore constantemente e use o discernimento que Jesus nos deu. Essas ações não são apenas recomendações, são armas espirituais poderosas que podem salvar você e aqueles ao seu redor. E aqui vai um alerta final: cada segundo conta. Se você quer continuar recebendo instruções que podem proteger sua fé e sua vida espiritual, não deixe para depois. Clique em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o próximo vídeo vai revelar mais sinais que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Lembre-se, a tribulação é real, os sinais estão acontecendo, e a decisão de onde estar agora determinará seu futuro espiritual. Escolha com sabedoria, permaneça firme e siga os alertas de Jesus.